Depois de perder o clássico para o Clube do Remo por 3-2, o Paysandu se reapresentou na última quarta-feira, focando agora as suas forças para o seu próximo jogo contra a Ferroviária. Mas a situação realmente está bem complicada. A situação extracampo, a tabela da Série B e tudo aquilo que se diz respeito a possibilidades de saída do rebaixamento não estão favoráveis ao Paysandu e no momento o Paysandu se encontra virtualmente rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro. A situação pode se confirmar no próximo jogo do Papão, que vai ser realizado contra a equipe da Ferroviária. Esse jogo que vai ser realizado no dia 20 agora de outubro, às 8h30, aliás, às 7h30 da noite, lá na Fonte Luminosa, em Araraquara. Não é fácil e a gente vai falar sobre algumas declarações que foram feitas pelo presidente do Paysandu, Roger Aguilera, e também pelo Carlos Frontinho, executivo de futebol do Paysandu, que falou no pós-jogo, né, ainda no Mangueirão. Né, vamos falar sobre esses assuntos e trazer, claro, a análise aqui do canal, mas antes eu peço para você aquele bom e velho apoio. Que você se inscreva aqui no canal, deixa o like no vídeo, ative o sininho das notificações e não perca os nossos conteúdos, porque isso ajuda a gente a crescer cada vez mais. E fica aqui o meu agradecimento a você, chegamos a 47 mil inscritos no canal. Faltam 3 mil agora para a gente chegar a 50, que é a nossa meta até final do ano. E em nome de Jesus eu creio que a gente vai conseguir chegar nessa marca. Então se você é novo aqui, caiu de paraquedas aqui no canal, o YouTube te recomendou esse conteúdo, por favor, dê essa moral pro seu amigo, se inscreva aqui no canal, deixa o like no vídeo, ative o sininho das notificações e não perca os nossos conteúdos. Vamos falar então, gente, sobre essa situação, né? Duas declarações que foram feitas aí pelos dirigentes, né? Pelo Roger Aguilera e também pelo Carlos Frontini. Vamos trazer primeiro a declaração do Frontini, né? Ele foi perguntado sobre o que fazer agora com o grupo para esse próximo jogo contra a Ferroviária. E ele falou muito de jogar essa próxima rodada pelo brio, né? Jogar pela instituição, já que as outras questões elas ficaram bem mais irreversíveis agora depois dessa derrota no clássico para o Clube do Remo. Vamos acompanhar o que o Frontini falou. Difícil falar no momento desse aí. A gente tentou, lutou até o final, mais uma vez escapou. Falar que faltou vontade. Enfim, ergue a cabeça, entender que a gente está numa instituição muito grande. Ninguém pode jogar a toalha, principalmente por respeito ao clube, respeito ao torcedor. O momento realmente é muito delicado, é ruim. Mas enfim, a gente precisa de jogar contra a Ferroviária pelo brio. Pelo brio tanto da instituição como dos atletas que vêm lutando até o final. Enfim, é isso. É muito difícil porque são vários jogos que vem acontecendo. Isso no final do jogo. Aí, como eu falo mais uma vez, falar que faltou luta, faltou disposição, como é que falta disposição sair de 2-0, empatar 2-2? Enfim, mais uma vez no final do jogo, a gente deixou escapar pelas mãos, agora a gente precisa erguer a cabeça, faltam 6 jogos ainda, a gente sabe do tamanho da instituição que a gente está trabalhando, vive um momento muito delicado, mas isso não tira a grandeza do clube, do torcedor. Enfim, são 6 jogos que a gente precisa jogar, principalmente pelo clube. Pois é, né? Não será fácil mesmo. E além disso também, o Roger Aguilera, o presidente do Paysandu, ele deu umas declarações na entrevista que foi feita para o repórter Dinho Menezes da Rádio Clube do Pará e que foi capturada aí nas lentes do meu amigo Wagner Andrade do canal Redação Bicolor. O Roger, na minha opinião, desabafou. Disse que agora é aceitar a situação do Paysandu, que ele precisa reorganizar a parte financeira do clube nessa reta final de temporada e ele já disse que está planejando a temporada de 2026. Creio que com esse rebaixamento iminente que está acontecendo com o Paysandu Esporte Clube. Vamos acompanhar a declaração dele. Eu peguei o clube numa situação difícil, encarei, sou homem e tenho uma responsabilidade, mas é muita gente envolvida nesse processo também. Então, eu acho que a gente precisa estar unido e fazer a reconstrução que tiver que fazer. O Paysandu é maior do que todo mundo, maior do que eu, maior do que todo mundo que vai passar ainda pela história do Paysandu.
E não é fácil, é uma situação difícil. Nós temos que ir para cima aí para colocar o Paysandu no lugar que ele merece. O problema é a gente precisa organizar a parte financeira do clube nesse final agora, para que a gente possa planejar aí com tranquilidade o ano de 2026. As contas chegam, tem compromisso, a gente tem... todo mundo fala em arrecadação, mas o custo operacional do clube é maior do que a operação. Então, a gente vai soltar o balanço, vai mostrar tudo que foi gasto. Logicamente que, como não deu certo, foi um ano ruim, porque no futebol, a gente mesmo com a campanha em situação baixa, a gente acaba que perde várias receitas por culpa, mesmo no nosso desempenho, e aceitar isso aí, enfrentar e colocar o Paysandu no lugar que ele merece no próximo ano. Não tem o que fazer nessa hora, né? Acho que agora, depois que a situação já tá praticamente irreversível, é enrolar a bandeira, fechar para balanço e já pensar de fato no ano que vem, né? Que não será um ano fácil pro Paysandu. O que eu tenho conversado, o que eu tenho recebido de informações de pessoas que estão lá dentro do Paysandu é que falam o seguinte: Ronaldo, não será um ano fácil com esse rebaixamento. O Paysandu vai ter um ano muito difícil no ano de 2026 e já seria um ano difícil, né, propriamente falado, por conta das eleições que estarão acontecendo no final do ano que vem. Então, o ambiente político do Paysandu também vai tá assim, bastante conturbado. O ambiente político do Paysandu também vai estar conturbado. Então, de uma certa forma, já não seria um ano fácil. Agora, com esse rebaixamento iminente, aí a situação realmente tende a ficar cada vez pior. E assim, foi uma temporada desastrosa do Paysandu. Desastrosa. Eu acho que agora cabe à diretoria do Paysandu reconhecer os erros, reconhecer que o planejamento desse ano foi completamente equivocado e começar realmente, de fato, a planejar esse ano que vem e não repetir os erros que aconteceram nesse ano. Além disso tudo também surgiram algumas informações com relação a alguns atletas que estão aí tendo, digamos que um desempenho questionável nos treinos. Inclusive o Abner Luiz, né, falou ontem lá anteontem, melhor dizendo, né, lá na Liberal sobre isso. Falou, né, de que um desses jogadores, no caso o atacante Rossi, estaria supostamente tendo um desempenho questionável nas atividades, e isso é preocupante, né? Isso é grave, isso mostra que, se de fato é verdade mesmo isso, a falta de comprometimento que há dentro ali do clube. Então, o Paysandu, infelizmente, na minha opinião, já está rebaixado moralmente. Já está rebaixado desde, acho que, o jogo contra o Volta Redonda, né, que o Paysandu perde de virada, daquela virada lá em 4 minutos. Então, desde aquele jogo, para mim, o Paysandu já está moralmente rebaixado. Infelizmente, né, infelizmente. Agora, nesses 6 próximos jogos, até se o Paysandu vencer as 6, pode, digamos que, ficar numa situação ainda complicada, porque só chegaria até 44, não é a média ideal, pode acontecer de escapar, mas vai depender de outros resultados. Então, de fato, eu nem acredito muito nisso, acho realmente que a situação tá bem complicada e agora o Paysandu precisa encontrar força, né? Como o Frontini falou, é jogar pela instituição, é jogar pelo brio esses 6 próximos jogos e pelo menos encerrar com dignidade a Série B, né? Já que a diretoria do Paysandu não teve a competência de fazer um time decente para essa temporada, para que pelo menos possa ter um time aí que encerre com dignidade a participação do Paysandu na segunda divisão, né? E peço de verdade que afastem os dirigentes que não entendem de bola, que não entendem de futebol, que fizeram esse trabalho pífio, esse trabalho vergonhoso, vexatório, ridículo dentro do futebol do Paysandu. E é preciso ter humildade. E outra coisa, dinheiro não compra inteligência, dinheiro não compra caráter, dinheiro não compra competência.
Então, meus amigos, ou faz isso para tentar fazer um ano decente no ano que vem, ou a situação só tende a piorar, né? Infelizmente é isso. Próximo jogo do Paysandu contra a Ferroviária vai ser na segunda, 7h30 da noite, lá na Fonte Luminosa. E é complicado, né, de falar qualquer situação em relação a esse jogo. A gente já percebe que todo mundo já aceitou que o destino do Paysandu é esse rebaixamento para a Série C. Infelizmente. Mas eu quero saber a tua opinião, torcedor. Quem é o maior culpado desse rebaixamento do Paysandu? Na minha opinião, diretoria. Foi erro de gestão. Incompetência de gestão. Incompetência de gestão. Mas eu quero saber a tua opinião e eu peço, por favor, para que você se inscreva aqui no canal, deixe o like no vídeo, ative o sino das notificações e não perca os nossos conteúdos, porque isso ajuda a gente a crescer cada vez mais aqui no YouTube. Valeu, tamo junto e até a próxima!